Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a Palavra de Deus, tomando as Escrituras de uma maneira completa, o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga Aliança, a Nova Aliança, vendo essa imbricação tão linda, vendo esta harmonia na Escritura. A Bíblia foi escrita em 1500 anos e tantas gerações passando e o mesmo tema sendo descrito, a salvação através do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Isso mesmo, no programa de hoje conversaremos sobre a história da salvação no livro de Esdras. Quem foi Esdras? O que fez Esdras? Como este livro nos anuncia Jesus, como a luz da salvação está bem clara neste livro. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus é um todo. A Palavra de Deus nos traz uma única história, a história do ser humano, criado à semelhança de Deus, à imagem de Deus, feito para ser filho de Deus, para gozar da comunhão com o Senhor. Lá no Éden, todos os dias, na viração da tarde, o próprio Deus se punha ao lado de Adão, o primeiro homem criado, para conversar, para ensinar, para trazer a ele como ser mesmo filho de Deus. O pecado veio atrapalhar tudo isso e Deus providenciou a salvação, a promessa da salvação. Deus levanta um povo. Ali em Gênesis capítulo 12, o Senhor aparece a Abraão e promete a ele uma descendência, nações que viriam dele. Deus promete a ele uma terra onde ele pisasse ali seria da sua descendência e da descendência de Abraão. O Senhor promete o Salvador para toda a humanidade. E Deus estabelece um ritual de culto. Deus ensina o seu povo através de Moisés. O Senhor ensina leis justas, tão justas que o mundo inteiro da atualidade segue as leis de Moisés, os 10 mandamentos. Infelizmente, nós temos visto um afastamento das Escrituras e nações experimentando caos na sociedade por se afastarem das leis que o Senhor revelou a Moisés, do melhor para o ser humano. Quando não obedecemos à vontade de Deus, mergulhamos em caos. Mas nós vamos ver que esta nação de Israel recebe a lei, recebe o culto e quando se estabelecem na terra de Canaã, Deus estabelece o culto em Jerusalém. Um templo foi levantado ali por Salomão, o terceiro rei de Israel. Depois a Babilônia entra, sitia e toma Jerusalém, queima a cidade, leva o rei, leva as pessoas para a Babilônia e destrói o templo. Ficam 70 anos no cativeiro e retornam para reconstruir o templo. E é nesse momento que foi escrito o livro de Esdras. Vamos ver a edificação do templo após o cativeiro da Babilônia. Olha o que diz Esdras capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Bem, logo aqui no começo do livro, está escrito que Deus levantou os principais de Judá e Benjamim, que eram do Reino do Sul, antes de irem para a Babilônia. E levantou os sacerdotes e os levitas
Por que fala Judá e Benjamim? Porque as 10 tribos do norte foram levadas para a Síria, não Síria, a Síria, cuja capital é Nínive, era Nínive. Então foram levados para lá e nunca mais voltaram. E agora nós temos então Judá e Benjamim, as 2 tribos do reino de Judá, foram para a Babilônia e retornam. Retornam para reconstruir Jerusalém. E Deus os despertou para edificar o templo na volta da Babilônia. E eles começam este trabalho. E eles realizam este trabalho. E Deus está com eles. Nós sabemos que os planos de Deus jamais falham. Quando Deus nos chama, se Deus chamou você para fazer algo, faça. Pois no plano de Deus, na estratégia de Deus, Ele conta com você. E nós vamos ver que o templo foi reconstruído. E vamos ver agora no Novo Testamento, Jesus falando que Ele é o templo, o seu corpo. Olha o que está em João capítulo 2, 19 a 22. Lemos assim. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bem, aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos, quando eles estão tão admirados do templo e também quando os judeus interpelam Jesus sobre a sua autoridade ali no templo, com a Zorrag limpando o templo e tirando o comércio de dentro do templo, é que Jesus disse essas palavras. Ele disse, olha, destruí esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei, reedificarei. Mas Jesus estava falando não daquele templo de pedras que Esdras levantou e depois Herodes, o rei Herodes, um edomita que reinava na época do Império Romano, reinava sobre Israel, sobre Jerusalém. Herodes ampliou, embelezando com uma reforma que durou 46 anos. Não, Jesus não estava dizendo daquele templo, porque ele foi destruído pelos romanos e até hoje não foi novamente levantado. Até hoje. 2000 anos se passaram. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Porque no Novo Testamento nós vamos ver que Deus está falando de habitar com o homem e também de habitar no homem. O Senhor habita em nós pelo seu Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E isso é tão lindo. Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, Jesus estava dizendo, destruí esse santuário e em 3 dias eu o levantarei novamente. Nós vamos voltar lá ao livro de Esdras e vamos ver o louvor no lançamento dos alicerces do templo. Então, quando foram reconstruir o templo, houve louvor, alegria. Vamos ver? Esdras, capítulo 3, 10 e 11. Diz assim, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. As pessoas que vieram para reedificar o templo, claro, iriam começar pelos alicerces do templo.
Toda construção começa pelo alicerce. Qual é o alicerce do templo espiritual? Jesus. Jesus é o alicerce. Jesus é a primícia, Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos pelo seu próprio poder. O primeiro a ser perfeito, a oferecer ao Pai a sua vida, a sua obediência e ter um nome tão grande que não há outro nome, nem no céu, nem na terra, acima do nome de Jesus. Quando lançaram os alicerces do templo, houve louvor. Aqui a Bíblia diz que eles vieram paramentados, estavam vestidos para a festa, estavam paramentados e com trombetas. Essa trombeta aqui é chofar, o som de chofar. Os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, aqueles pratos, instrumentos musicais, canções, louvores. Davi estabeleceu corais, cântico, corais de homens cantando dia e noite na presença do Senhor, em adoração dia e noite ali no tabernáculo de Davi, ali naquela tenda que ele colocou para a Arca da Aliança, para a presença de Deus. Davi estabeleceu 24 turnos, dia e noite, de adoração sem cessar. É tão lindo que o Ministério Gideões tem estabelecido torres de adoração 24 horas, com os atributos de Deus sem cessar na sua presença. Somos tão pequenos, somos tão falhos, mas é o Senhor quem estabelece. E é para preparar a vinda do Senhor. Então, quando foram lançados os fundamentos do alicerce, houve louvor. Nós vamos ver que o fundamento da igreja é Cristo. Lançaram o fundamento, pedras com louvor. Mas aqui no Novo Testamento, a Bíblia nos fala do fundamento da igreja, que é Cristo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 10 ao 11. Diz assim: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo é a base. Certa ocasião, Jesus subiu com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, a um alto monte. Possivelmente, o Monte Hermon. E Jesus se transfigurou diante deles. Ou seja, Jesus deixou aparecer, extravasar toda a glória que estava dentro dele. A luz, o seu rosto brilhou como o sol. As suas vestes se tornaram tão brancas como nenhum lavandeiro da terra poderia branquejar. A luz fluía dos poros de Jesus. A sua glória apareceu aos discípulos. E junto dele, Moisés e Elias conversavam com Jesus. Os discípulos estavam maravilhados. Ouviram a voz do Pai numa nuvem luminosa que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando desceram daquele monte, eles perguntaram: Senhor, Jesus disse, não contem a visão ainda. Vai chegar a hora, depois que tudo acontecer, depois da morte e a ressurreição do Senhor, eles contaram, divulgaram esta visão maravilhosa, a glória do Senhor. Mas assim que desceram do monte, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ah, uns dizem que tu és Jeremias, és Elias, és um dos profetas, és João Batista que ressuscitou. E Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: ó Simão Barjonas, você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas foi o meu próprio Pai que está nos céus.
Pedro disse: Tu és o Cristo. E Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra não era Pedro, sobre Pedro que Jesus ia constituir a igreja, porque logo em seguida Pedro pisa na bola, Pedro fala alguma coisa que Jesus diz: arreda de mim, Satanás. Mas não era Pedro, era sobre esta pedra, a pedra que Pedro trouxe a revelação: Tu és o Cristo. É sobre esta pedra, revelação de quem é Jesus, que a igreja é edificada. Lá no livro de Esdras, eles lançaram o fundamento com muita alegria e cantavam: O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Era um louvor, era adoração. E a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus que duram para sempre, isto são atributos ou qualificações do caráter de Deus. E a misericórdia de Deus, ela se revelou em Jesus. Ela se revela em Jesus para nós. Jesus é bom. A sua misericórdia foi revelada ali na cruz do Calvário. E então Jesus disse: esta pedra, a revelação de quem eu sou, é o fundamento da igreja. É sobre esta pedra que a igreja está edificada. Vamos ver também no livro de Esdras que os inimigos, eles tentam sempre impedir a construção da obra de Deus. Sempre que Deus nos chama para fazer alguma coisa, tem inimigos, tem gente trabalhando contra. Satanás vem com toda a fúria, com toda a sua força, a perseguição. Não é isso que estamos vendo hoje aqui no Brasil também? Coisa que nunca imaginávamos também. Perseguição, vem os inimigos. Olha o que está escrito em Esdras, capítulo 4, de 1 a 3. Lemos assim: Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Bem, os inimigos de Judá queriam ajudar na construção. Hoje, tem gente dentro da igreja querendo ajudar na construção, querendo ajudar lá no púlpito, na edificação da obra de Deus, mas são inimigos, são joio no meio do trigo, são pessoas contaminadas com o pecado, são pessoas que não abandonaram a vida de pecado e são usados pelo inimigo. Mas o povo que estava edificando ali, Esdras, e os líderes junto com Neemias disseram: não. Vocês não têm nada a ver com esta obra. Fiquem de fora. Esta obra é para o povo de Deus. A história se repete ao longo dos séculos. E aqui nós vemos também, no Novo Testamento, que o inimigo tenta sempre impedir a obra de Deus, a construção da obra de Deus, a edificação do reino de Deus na terra. Mas a vitória de Cristo é cabal e eterna sobre o mal. Olha o que está escrito em Mateus 16, versículo 18. O Senhor disse assim: Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
O Senhor está dizendo, não tem para o inimigo quanto à obra de Deus. Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não significa que o inimigo vai tentar invadir a igreja e não vai conseguir. Isso é uma realidade. Mas está dizendo que a igreja, ela vai arrebentar as portas do inferno para saquear as almas, saquear as pessoas que estão presas pelo vício, pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pela cegueira espiritual. A igreja irá até os confins da terra, levando esta mensagem gloriosa. As portas do inferno não prevalecerão. Não, o inimigo jamais terá vitória sobre o povo de Deus e sobre Jesus. Porque Jesus é sempre vitorioso. A gente sabe que no meio do povo de Deus tem joio no meio do trigo. Tem gente que tem cara de crente, roupa de crente, coreografia de crente, fala como crente, quer passar como crente, mas está faltando uma coisinha, ou tem uma coisinha errada com aquela pessoa. Tem algo que não dá para engolir, não dá para... Você tem o discernimento disso? Não dá. Não dá para caminhar luz e trevas. Mas o joio está aí no meio do trigo. Mas o inimigo está aí tentando parecer que ele também é trigo, mas não é. Jesus disse, é mister que venham escândalos. É necessário que venham os escândalos. Para que escândalo? Para mostrar quem é. Se você fica assustado com escândalo e deixa de ir à igreja, não vou mais, aquele pastor fez isso, aquele diácono fez isso, aquelas pessoas são assim, são assado. Se você fica assustado com os escândalos, possivelmente você ainda não conhece Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, nós seguimos Jesus. E não olhamos para a direita ou para a esquerda, não olhamos para os maus testemunhos, mas nós buscamos ser um bom testemunho. Nós buscamos fazer a vontade de Deus. Então o livro de Esdras nos mostra a reconstrução do templo, nos mostra inimigos desejando fazer parte, não para abençoar, não para dar força e para construir, pelo contrário, para destruir. É sempre a mesma tática do inimigo, misturar para destruir, enganar em todo o tempo. Então, nós vemos que o Senhor nos chama para construirmos nossas vidas e a igreja sobre este fundamento que é o próprio Jesus. Somos pedras vivas, lavados no sangue do Cordeiro. Somos pedras ajustadas finamente para encaixar umas com as outras, formando o edifício de Deus. Você se sente parte da obra do Senhor? Você já foi lavado no sangue do Cordeiro, recebeu o perdão dos pecados e o seu nome está escrito no livro da vida? Você quer que isso aconteça agora, com toda sinceridade? Então feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Lava meu coração, purifica-me de toda iniquidade. Dá-me um coração novo, sensato, pronto a Te amar, Te servir, a Te obedecer. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, hoje e para sempre. Com tudo que tenho, com tudo que sou Teu, Senhor. Encha-me com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Caminhar com Jesus é caminhar com sabedoria, é andar em seus caminhos,
é fazer a sua vontade, é cumprir o seu propósito. Fique firme, ame ao Senhor acima de todas as coisas e experimente andar em santidade em sua presença. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a vontade de Deus, a palavra de Deus. Até lá!